Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, mais um programa Alimento para a Alma, chegando até você com o desejo de que seu coração se sinta abastecido, que você possa entender que a vida é uma grande oportunidade de nós crescermos, de melhorarmos. Não estamos aqui, apesar de tratarmos da doutrina espírita, desejando que você se torne espírita. Estamos falando de coisas do dia a dia, com forma, com endereço, com objetividade, que diz respeito à sua melhora, à sua transformação. Você poderá encontrar estes valores em todas as religiões. Você poderá entender que o bem é o que realmente muda todas as coisas. Na doutrina espírita, isto está bem explicado, isso está com o raciocínio fácil para que você compreenda, sem mistérios. Quando você é criança, quando a gente é criança, nós costumamos ter uma conduta que confunde um pouco a nossa inteligência com comportamentos que não são corretos, mas que misturando afeto com dever faz com que o indivíduo pense que, conquistando afetivamente, você consegue se libertar do dever. E isso é muito comum na escola, por exemplo. Quando a gente vai para a escola, às vezes a gente quer agradar o professor, quer ser agradável para aquela pessoa que vai ter que nos avaliar. E quantos não tentam criar uma amizade, criar uma empatia, para que depois, com esta empatia consolidada, você achar que o professor vai te dar uma nota melhor, não vai dizer que a conta que você fez estava errada, não vai te dar errado, vai te dar meio certo, afinal vocês são amigos. Você já percebeu que coisa interessante? Enquanto a gente admira uma pessoa, nós a respeitamos, nós queremos fazer o que ela exemplifica, nós nos colocamos, nossa, olha, aquela pessoa é tudo o que eu sempre quis ser. Mas basta que nós nos aproximemos dessa pessoa, basta que nós nos tornemos íntimos ou amigos dessa pessoa e pronto, aí a gente já ficou amigo, essa pessoa, nossa, mas essa pessoa não é tudo isso não, aí a gente já perde aquela admiração, a gente já perde aquele cuidado que antes a gente possuía porque não estava próximo. Depois que a gente se torna mais íntimo, aí a gente começa a questionar, aí a gente reclama. Mas por que a coisa tem que ser desse jeito? Enquanto a gente não está próximo, a gente fica, nossa, falou para eu fazer tal coisa, eu vou fazer, porque essa pessoa eu admiro. Você já notou que quando você tem um amigo e você considera este amigo e ele está numa situação difícil, a gente faz de conta que, não, eu não vou ficar muito perto dele não, porque vai que ele, por ser muito meu amigo, venha pedir dinheiro emprestado. Não é? Mas é só você saber que esse amigo abriu um restaurante, o que a gente costuma fazer? Costuma, não é? Pô, eu vou lá no restaurante do meu amigo, porque aí eu como, ele é meu amigo, ele vai me dar um desconto. Eu vou levar os meus amigos lá, porque aí eu como e ele não me cobra. E se ele cobrar de você, você fica bravo. Que ingrato, eu fico trazendo gente aqui e em vez de ele me agradecer, ele ainda me cobra a minha parte. Por que a gente tem essa conduta? Porque a gente confunde, até por interesse, a responsabilidade do dever com amizade, com bem-querer, com carinho, com intimidade. Mas nós nos esquecemos que de verdade na escola, quando o professor nos dá uma nota, não é porque ele gosta de nós, não é porque ele é nosso amigo, é porque ele está aferindo um conhecimento que é nosso. Na verdade, somos nós quem nos damos a nota. O professor apenas identifica, essa conta você fez não está correta, está errada, essa tabuada não é aquela que você usou para fazer a conta, é outra.
Mas o senhor é meu amigo, o senhor vai dar errado para mim, mas como é que eu trouxe uma maçã semana passada? Sim, eu agradeço a maçã, mas a prova é a prova. O que você sabe é exatamente o que está aqui, que você foi capaz de pôr e você não soube pôr. Você está ignorando esta questão, você precisa corrigir isto. Nós temos então o péssimo veso de querer confundir as estações, imaginando que porque somos muito bonzinhos, não vamos sofrer as consequências de nossas atitudes. E a doutrina espírita nos explica, a esse respeito, de forma muito clara. Nós não deveremos nunca imaginar que, por mais santificados que nos tenhamos tornado, ou que tenhamos vivido, nós não enfrentaremos os efeitos das nossas escolhas. E é muito importante que nós nos lembremos disto. Não adianta sermos criaturas que frequentem igrejas, que procurem cooperar nas obras pias, que se doem econômica e pessoalmente na realização destes empreendimentos beneficentes. Tudo aquilo que nós fizermos em prejuízo, nós estaremos encontrando em nosso caminho. Não tem esse negócio, olha Deus, eu vou entrar na missa agora, parei meu carro aqui, mas você toma conta para nenhum ladrão levar, tá bom? Que eu sou seu amiguinho, eu vou lá dentro rezar para você e você fica aqui, que nem flanelinha, limpando o meu carro, tomando conta até eu voltar. E se quando você voltar o carro não estiver lá, o que você vai falar? Meu Deus, que cara aí incompetente. Fui rezar para ele, nem para tomar conta do meu carro ele foi capaz. Será que é isto? Será que Deus está esperando que a gente entre nos templos, nas igrejas, nos diversos cultos, para ele ficar cuidando do nosso patrimônio? Estamos falando isso em relação à nossa conduta frente aos nossos equilíbrios, aos nossos hábitos, às nossas escolhas, que são perniciosas e que de verdade vão produzir efeitos. Você não sabe, mas a doutrina espírita nos explica que tudo aquilo que nós ingerimos, tudo aquilo que nós consumimos e é nocivo para o corpo físico, ele não apenas destrói a carne, ele se transfere para o perispírito. Perispírito? André, você está falando difícil hoje. Perispírito? O que é esse negócio? Nós todos temos um corpo vibratório, um corpo que é matéria, mas é mais sutil do que o corpo de carne. E é fácil você saber. Quando você dorme, você sai do corpo com ele, o outro de carne fica na cama. E quando você encontra com outras pessoas, as pessoas também têm um corpo, você as reconhece, não é? Por quê? Porque você está encontrando com o perispírito dos outros com quem você está convivendo durante o sono. Então, o perispírito é o veículo da alma. É a roupa que a nossa alma, a energia pura, a nossa essência, utiliza no nosso padrão de evolução atual na Terra. Então, aquilo que nós fazemos no mundo físico, usando o corpo carnal, beneficia, embeleza, enriquece, ilumina ou deturpa, atrofia, escurece, empalidece essa forma do perispírito, esta roupa da alma. Tudo se transfere para ela. Pensamentos, sentimentos, atitudes e hábitos, inclusive químicos. Então, aquilo que as pessoas pensam, ai, eu estou usando esse cigarrinho aqui, mas eu sou tão boa. Deus vai me proteger. Não pense assim. Não é assim que funciona. Não é porque você deu uma maçãzinha para Deus que você não terá que ter responsabilidade com a tabuada na prova. Você escolheu fumar? Então se prepare. Que os efeitos químicos do cigarro não estarão apenas no seu pulmão, eles se transferem para o corpo espiritual e a sua alma estará contaminada com esses princípios. Certa vez, perguntaram a Chico a respeito de uma pessoa que era muito bondosa. O homem era tão bom, que ele tinha a tarefa de ficar ao lado do Chico nas reuniões
Enquanto Chico psicografava, recebia as mensagens no papel, era ele quem tirava o papel para Chico continuar a escrever. Ou seja, havia uma afinidade de sentimentos muito grande. E ele ficou lá até o dia da sua morte. Ele não deixava o Chico não queria outro. Mas o homem era uma chaminé ambulante. Ele tinha o hábito de fumar tão arraigado que durante o tempo em que ele ficava ali, e as mensagens, as reuniões com o Chico demoravam horas para acabar, às vezes ele tinha que sair rapidamente para fumar um cigarrinho e voltar. Mas era uma pessoa boníssima. Depois que ele morreu, algum tempo depois, alguém, na reunião em que Chico estava, perguntou: Chico, e aquela pessoa, aquele senhor bondoso que vivia aí do seu lado, te ajudava, como ele está agora no plano espiritual? O Chico disse assim: aquele homem era tão bom, tão maravilhoso, que ele poderia já ter ido renascer num mundo mais avançado. Não precisaria renascer mais na Terra. Mas ele tinha o hábito do cigarro. E por causa da nicotina que ele acumulou, do tóxico que se transferiu para o seu perispírito, ele ainda vai precisar renascer mais uma vida na Terra para drenar para a matéria densa, para depurar o perispírito de todo este contágio, de toda esta contaminação que está impregnada nele, para que depois disso ele possa ir para um mundo melhor. Você imagina isso? Um espírito que, moralmente falando, já tinha todas as condições para migrar para um mundo melhor. E o que acontece? Precisa voltar para a Terra. Precisa ter uma nova encarnação, geralmente doente, geralmente com um corpo físico adulterado pela limpeza que será necessária fazer no perispírito dele, que é conhecido pelo nome de doença. E ao longo de um período ele terá que respirar de novo o ar terreno, com todas as dificuldades de um enfermo dos pulmões, por exemplo, para que ele possa depurar-se o suficiente para poder ingressar num outro mundo. Esta consequência não se dá apenas com o cigarro, se dá com tudo. Se dá com a bebida, com a droga, com a gula, com o sexo, com a fixação destas vibrações no perispírito, nessa energia que materializa a nossa forma de ser. E que nós devemos depurá-la na medida em que vamos enfrentando as dificuldades, vamos enfrentando os problemas com serenidade, com confiança, nós vamos limpando este processo. Mas que a maior parte, por não conhecer, por não saber como funciona, o que faz é destruir o equilíbrio. O que faz é estragar essa energia, esta vibração, este corpo, produzindo para ele mesmo um mal muito mais grave. Por quê? Porque, como nos ensina a doutrina espírita, este corpo, ele será a forma que numa próxima vida será utilizada para modelar o corpo físico que vai ser formado de novo no útero de uma outra mulher. As células, as moléculas, os átomos que vão se organizar num novo corpo, no seu, no meu, no nosso, quando renascermos, ela vai obedecer a essas linhas de força, a esse contorno que essa forma fornece. Se essa forma estiver adulterada, se estiver avariada, se estiver torta, se estiver comprometida, as moléculas que forem obedecer este mapa vão também reproduzir na carne essas deformidades, estas deficiências. E este homem precisaria de uma reencarnação nova na Terra, quando já poderia, moralmente falando, migrar para mundos melhores. Quando submetido à pergunta a esse respeito, nós vemos o que o mundo espiritual fala. Eu não estou inventando. Chico Xavier explicou sobre isso.
E há um livro chamado Janela para a Vida, em que Fernando Worm entrevista Chico e eles falam em um dos capítulos sobre essa questão. Vejam só que interessante, nós vamos ler com você, você vai ver o texto, como que o mundo espiritual trata da questão. Vamos lá. Do livro Janela para a Vida, Fernando Worm entrevista Chico Xavier, falando sobre a ação do perispírito. Em primeiro, nós temos o comentário de Fernando Worm. Sabemos, portanto, que o perispírito é o agente intermediário das sensações externas. Tudo o que façamos nele fica gravado indelevelmente, como se fora num filme intocado. Após a morte do corpo físico, as sensações se generalizam no espírito, ou seja, as dores não ficam localizadas. Num paciente que tenha desencarnado, por exemplo, de câncer pulmonar, proveniente do uso prolongado e constante do cigarro, o espírito não fica propriamente sofrendo de um mal localizado no pulmão, mas de um mal correspondente que lhe abrange toda a constituição espiritual. Então, vamos observar que esta já é uma primeira constatação. A pessoa antes de morrer sofria do pulmão. O pulmão, avariado pelo cigarro, no caso do vício do cigarro, fez com que ele sofresse. Desencarnou pelo câncer do pulmão. Quando chega do lado de lá, ele não estará apenas com dor no pulmão. Porque como o perispírito agora estará generalizando as sensações, ele estará incomodado no todo. Ele sentirá isto no todo dele como ser. E agora nós vamos ver o que os espíritos tentam fazer para ajudar a pessoa a vencer, quando ela quer, do lado de lá da vida, estas inclinações. Vamos voltar ao texto, nas primeiras perguntas que Fernando Worm fez ao Chico. Então aqui nós temos a pergunta. Chico deu as seguintes respostas. A pergunta é: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo? Até quando? O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico, o que na maioria das vezes tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Fumou 20 anos, precisará de 20 anos. Fumou 30 anos, vai ficar numa situação de penúria do lado de lá, mais ou menos 30 anos, que é o tempo da desintoxicação do perispírito. Difícil, né? Nunca tinha pensado nisso, não é verdade? A mesma coisa com a bebida, a mesma coisa com a gula, a mesma coisa com a droga, a mesma coisa com o sexo, muito parecido. Porque é preciso limpar o que nós sujamos. Ah, mas eu ia na igreja, eu era passista, eu dava esmola para os pobres. Não confunda a bolacha, a maçã que você deu com o professor, com a tabuada. Não se confundem estas coisas. Vamos continuar a ler a resposta dessa primeira pergunta. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o hábito inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos, de coisas parecidas, de clones dos cigarros comuns, com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Então vejam só, para ajudar a pessoa a vencer quando ela quer, porque o grande problema da nossa enfermidade não é o câncer, não é a AIDS, não é a tuberculose, não é esse tipo de doença que hoje nos atinge. A nossa grande doença é a doença da vontade. Mesmo encarnados, nós não a temos
nós avariamos a vontade, porque tudo que é gostoso e faz mal a gente quer. Todos os venenos são docinhos, são vermelhinhos, são atraentes, dão prazer, então a gente abusa. Então, quando o indivíduo do lado de lá quer, ou seja, ele começa a exercitar a vontade, mas ele tem uma dependência ainda, o que fazem os espíritos? Nestes casos, eles estão internados, eles estão sob assistência médica espiritual. Então os espíritos os ajudam com um pouquinho de algo que parece o cigarro da terra, com os princípios ativos semelhantes. Por um tempo, até que ele possa diminuir e não mais desejar. Alguém pode dizer assim, oba, vou continuar fumando do lado de lá. Não. Certamente você vai continuar sofrendo do lado de lá. Este fumar do lado de lá, que Chico se refere, que Emmanuel se refere, é exatamente um tratamento para diminuir lentamente, ou aquilo que seja adequado, a vontade de fumar, porque você vai ter que deixar isto. Para encurtar um pouco aquele tempo, você terá que se empenhar, que se esforçar. É interessante, não? Estas são coisas que o mundo espiritual nos ensina. E logo a seguir, nós temos a pergunta: como descreveria a ação? Você vai acompanhar o texto, olha. Como descreveria a ação dos componentes do cigarro no perispírito de quem fuma? As sensações do fumante inveterado no além são naturalmente aquelas da angustiosa sede de recursos tóxicos a que se habituou no plano físico, de tal modo obsedante que as melhores lições, que as melhores surpresas da vida espiritual lhe passam quase que despercebidas. Ele quase não nota as coisas lindas do mundo espiritual até que se normalizem as suas percepções. O assunto, no entanto, no capítulo da saúde corpórea deveria ser estudado na Terra mais atenciosamente, de vez que a resistência orgânica decresce consideravelmente com o hábito de fumar, favorecendo a instalação de moléstias que poderiam ser claramente evitáveis. A necrópsia do corpo cadaverizado de um fumante, em confronto com o de uma pessoa sem esse hábito, estabelece clara diferença. É a resposta de Emmanuel. Nós vamos sofrer do lado de lá as consequências deste acúmulo de toxinas. Mas isso é uma coisa que poderia ser evitado já. Esta dificuldade poderia ser tratada na Terra antes que ela migrasse conosco para o mundo espiritual. Eu quero que você assista esse vídeo. Você vai ver agora. Um vídeo que não é inventado, é uma experiência, você vai ver ela acontecer. Uma pessoa pegou 380 cigarros, correspondente a 19 maços, vamos pôr 20 maços. Cada maço tem 20 cigarros, daria 400. 380 cigarros e acelerou o processo de queima do cigarro, passando a fumaça pela água, para você ver o resultado na sua frente. Depois ela faz uma ebulição daquele substrato, daquilo que sobrou, e você vai ver o que é o resultado de 380 cigarros. Assista o vídeo.
Então, você viu? Não tem como fugir da tabuada. Esse é o efeito. Ah, você tem dificuldade, procure ajuda. Ai, você tem, ai meu Deus do céu, não sei como eu faço para parar. Pare, você pode. Você diga, vá a um psicólogo, use outras regras, procure apoio se você não tem ainda a vontade firme. Mas se você não fizer nada, é isso que está acontecendo com o seu corpo físico e que vai continuar acontecendo com a sua alma do outro lado da vida. Se você mudar as escolhas, você poderá encontrar benefícios. Você poderá limpar o seu pulmão. Não é à toa que você tosse no inverno, tosse como um condenado, com tudo isso dentro do seu pulmão, e é apenas 20 maços. Resultado, para alguém que fuma um maço por dia, de 20 dias. Imagina nos anos sucessivos. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, alimento para a alma quer que você aproveite esta vida sem ficar doente. Você não precisa ficar doente se você souber conduzir-se adequadamente por bons caminhos. Esse é o nosso desejo, nosso presente para você. Isso acontece com tudo que é nocivo, refrigerante, bebida alcoólica, gordura, todos os processos transgênicos, tudo isso está matando as pessoas. E nós não precisávamos morrer desses cânceres. Pense nisso, mude as suas escolhas e você terá uma vida muito melhor. Alimento para a alma. A alma também precisa abastecer-se. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência e até o próximo programa. Muita paz.